Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então hoje resolver uma questão aí de ordem de grandeza, questão essa que caiu na prova do Cefet, certo? De São Paulo. Essa questão aí, vamos ler a questão aí, o enunciado da questão. Uma pessoa percebeu que durante 10 anos, para acender o seu aquecedor, consumiu uma caixa de palito de fósforo a cada mês. Cada caixa apresenta em média 40 palitos. A ordem de grandeza do número de palitos consumido ao final dos 10 anos é... Vocês dão uma pausa aí no vídeo, certo? Tenta responder essa questão e depois volta aí para a gente dar continuidade, beleza? Voltando então aqui, vamos pegar os primeiros dados que nós temos. Nós temos aqui, né, que ele consumiu uma caixa, né, uma caixa de palito de fósforo a cada mês, certo? E cada caixa apresentava 40 palitos, certo? Vamos notar aqui esses dados aqui. Uma caixa por mês, certo? A cada um mês ele consumia uma caixa, certo? E cada caixa, uma caixa, continha, no caso, 40 palitos, certo? Esses daqui são dois dados que nós temos. A ordem de grandeza de um número de palitos consumido ao final de 10 anos. Ele quer saber quantos palitos foi consumido, a ordem de grandeza, certo? Desses palitos que foram consumidos nesses 10 anos. Então, vamos lá. O que é que a gente precisamos saber aqui? Precisamos saber converter os termos aqui para a obtenção da ordem de grandeza adotada. Nós temos o seguinte, que um ano, aqui nós vamos colocar o tempo em ano, e aqui no caso vamos colocar meses, certo? 12 meses. Por que meses, Emanuel? Porque no caso, o dado que nós temos aqui, a caixa foi consumida, no caso, em um mês, certo? Então, se nós queremos saber referente a essa quantidade de caixa que foi consumida nos 10 anos, nós precisamos determinar o valor total de meses, certo? Então, se nós temos 10 anos, consequentemente, nós vamos ter y aqui, um y, x, a constante que você achar melhor de adotar. Realizando então meio pelos extremos, teremos o seguinte, 1 vezes y, porque ano corta com ano aqui. Então, ficou 1 vezes y é igual a 12 vezes 10 meses. O 1 que está desse lado, passando para o outro lado dividindo, não vai alterar em nada na operação. Então, y será igual a 12 vezes 10, 120 meses. Esse, no caso, é o total de tempo, certo? Total de meses nesses 10 anos. Essa questão aqui, ó, esse valor aqui, a gente já poderia achar até de cabeça para ser até mais rápido, certo? Que como é uma questão de conhecimento básico, já que um ano tem 12 meses e 10 anos, então, teria 120 meses, certo? Mas, para fazer o passo a passo, para uma melhor abordagem e um melhor aprendizado, por esse motivo que adotei dessa forma. Realizando então aqui a separação desses termos aqui, a gente definimos a quantidade de meses. Vamos ver quantos palitos nós consumimos durante esses 120 meses, certo? Uma caixa de palito é consumida em um mês, né? Um mês, então, eu consumo 40 palitos, certo? A cada um mês eu consumo 40 palitos. Vamos lá, então. Em um mês, eu consumo 40 palitos. E no caso, em 120 meses, eu vou consumir quantos palitos? X, certo? Realizando então meio pelos extremos, aqui nós temos o tempo em mês e aqui a quantidade de palitos consumidos.
No meio pelos extremos teremos o seguinte. Vamos cortar mês com mês, pois esses dois termos vão ficar dividindo, certo? Então, vamos fazer agora a multiplicação dos termos em questão. 1 vezes x é igual a 120 vezes 40 palitos, certo? Multiplicando em cruz. 1 vezes x, 120 vezes 40. O 1 que está desse lado, vamos passar para o outro lado dividindo, não sofrerá alteração nenhuma na operação. Então, x será igual a 120 vezes 40, que vai dar 4.800 palitos consumidos nos 10 anos, certo? A resposta da questão está concluída? Não, por quê? Porque ele quer a ordem de grandeza do termo em questão. Para achar a ordem de grandeza desse valor, é necessário determinarmos ele em notação científica, certo? Fazendo o seguinte passo. Vou traçar aqui para separar. Vou pegar o número 4.800, multiplicar então por 10 elevado a zero, né? Para fazer a transformação em notação científica. Lembrando que temos uma vírgula aqui. Vamos andar com a vírgula para deixar esse termo aqui dentro daquele intervalo esperado. Que intervalo é esse? Menor que 10 e maior ou igual que 1, certo? Necessário estar dentro desse intervalo. 48, ele é maior que 10. Então, precisamos andar uma outra casa. Andamos 1, 2, 3 casas. Andamos da direita para a esquerda. Consequentemente, o expoente irá pagar a conta de forma positiva. Ficou então o valor em notação científica 4,8 vezes 10 elevado à terceira. Lembrando que o A ele está aqui dentro do intervalo já determinado. E a ordem de grandeza aqui dessa questão, ela está dentro daquela margem de erro que eu havia citado, né? Aquela margem de erro. O que é que acontece nessa situação? Nessa situação, geralmente é recorrido na prova. Por quê? Porque ele não informa em nenhum ponto aqui da questão se é para utilizar a média aritmética ou a média geométrica, certo? Então, ele deixa essa dúvida parar aí nessa questão. Então, qualquer uma das alternativas que o aluno responder dentro da margem de erro, ele está correto, certo? Então, ficando essa dúvida, a gente vamos definir para os dois termos. Se A, no caso, é maior ou igual que 3,16, a ordem de grandeza desse termo aqui em questão será 10 elevado a n mais 1. Se a gente considerar a outra ordem de grandeza, onde A é menor que 5,5, a ordem de grandeza, no caso aqui em questão, será igual a 10 elevado a n. Então, fica esta dúvida aí, ó, nessa questão, certo? Onde pode ser recorrido, o professor, até mesmo o próprio aluno, recorrer referente a essa questão, certo? Mas, e ainda para terminar de piorar, eles incluíram os dois termos, os dois intervalos. Por quê? Porque se eles tivessem incluído apenas um, o valor que o cara encontrasse aqui do termo em questão seria a resposta. Por quê? Porque ficaria da seguinte forma. Se fosse para o primeiro caso, a ordem de grandeza seria 10 elevado a n é igual a 3, mais 1, 4. E para o segundo termo, a ordem de grandeza seria igual a 10 elevado a terceira. E temos as duas opções aqui, ó, nas questões, a alternativa C e a alternativa D, certo? Então, fica essa dúvida aí nessa questão. Eu peguei essa questão especificamente para vocês verem que também tem vestibulares que cobram, certo? Não é com muita frequência que cai isso, que acontece isso. Geralmente é muito difícil
eles adotarem essa margem de erro. Porém, eu quis demonstrar a vocês que tem casos, tem situações que caem. Então, nessas situações vocês não precisam se preocupar, pois vocês podem recorrer a esse tipo de questão. Beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.